chegam aqui depois com a maior cara de pau. Ah, a gente não sabia. Ah, tava passando aqui, olha. A gente tava indo pra Índia e perdeu. Nossa, pegou aqui um negócio. O Waze deu ruim. Exatamente. Aqui, perdemos o sinal. Então, provavelmente eles já sabiam por esses papiros, esses códigos que Salomão tinha deixado, que aqui tinha lugar pra continuar o mundo, né? Trazer Mas Salomão pra cá. Fez um sobre pacto, os demônios. É. O que você tem relatado de Salomão com os demônios, com os daimons, né? Demônio já é um nome que a Igreja Católica traz. O correto é daimon. Então, os livros que nós temos da Goetia, o Lemegeton, as clavículas salomônicas, que são divididas em 5 livros, e os outros livros, o Testamento de Salomão, são livros pseudepígrafos. A história prova que não foi escrita pelo Salomão. Tá? Já se sabe isso. Sabe-se isso. É da mesma forma que os livros do Novo Testamento não foram escritos pelos apóstolos, nem por Jesus. Mas não deixam de ter uma certa sabedoria. Então tem um aspecto iniciático ali da magia que faz sentido. Muitos dos daimons do sistema da Goetia, por exemplo, eram deuses antigos da Cananeia. Então você tem Baal, por exemplo, que era Baal. Astarote, que era Astarte. Então esses demônios... O próprio Asmodeus, agora do filme do Exorcismo do Papa, era Eshmadeva, que era uma das entidades dos persas. Então, esses livros da Goetia, eles foram compilados por sacerdotes judaico-cristãos, e os deuses dessas culturas se tornaram demônios, ou figuras. Então. Mas esses livros da Goetia, que dizem ser os Clavículas Salomonis Regis, dizem que é um resgate de antigos papiros encontrados debaixo do Templo de Salomão pelos Templários. E muitos Templários faziam esses rituais de magia, né? Então, aí você fala, isso é invencionice. Seria muita invencionice, porque não é só os judeus que falam isso, não é só os cabalistas, não é só os historiadores. O Alcorão também, e o Alcorão não tem nada a ver com o judaísmo. Se você pegar o Alcorão, na Sura 27 e na Surata 27, 28 e a 37 e 28, você tem no Alcorão registros de como era Salomão. Passagens de que ele falava com animais, passagens de que ele transmutava e transportava as coisas através de magia. Então daí vem a história do tapete mágico. Isso inclusive faz parte do Talmud, tá? Não só do Alcorão. No Talmud também dos judeus. Entendi. Talmud que vem da tradição da Torá, da tradição dos sábios do judaísmo. Você vê esses aspectos salomônicos, de que ele fazia coisas estranhas, incríveis acontecendo, e que ele tinha uma magia, um controle sobre os djinns, que é a mesma noção dos gregos de daimons, esses gênios da natureza, e que através desses poderes místicos ele controlava a realidade. Salomão foi o cara mais rico do mundo, segundo várias tradições. Então, assim, ele provavelmente controlava, sim, essas entidades da natureza. Não se sabe se através desse sistema da Goetia, mas ele tinha um sistema ali, onde tem fumaça, há fogo. Então, eu acredito que ele era um grande mago e sabia operar essas forças da natureza. O interessante é que na Goetia você tem a noção de uma urna onde ficavam trancados esses daimons. Era uma urna com o selo de Salomão em cima, onde ficavam trancados os símbolos ou sigilos desses daimons. Mesma noção mais ou menos da caixa de Pandora dos gregos. Né? Então, tem muitas correlações arquetípicas aí. Salomão é um forte candidato a um grande mago e um grande bruxo à sua época. Não digo que essa literatura que a gente tem hoje, ocultista, seja a mesma da época. Muita gente deve ter posto a mão, deve ter escrito algumas coisas adicionais, mas que ele tinha um conhecimento de ocultismo muito grande. Ele tinha a própria Bíblia, o Alcorão, a Torá, o Talmud relata isso. Inclusive, o Templo de Salomão foi construído com magia negra. É mesmo? O Templo de Salomão, segundo... Não é Vicky que está falando. Tá? Não é Vicky. É o Talmud, que é a literatura baseada na Torá dos judeus. Então o Talmud é um livro de ensinamentos, né? Tem alguns Talmud. O Talmud babilônico é uma coletânea de livros enorme, do tamanho dessa mesa, de excertos de sábios judeus falando sobre os acontecimentos da Torá. Porque na Bíblia hebraica, você tem só o aspecto popular. O que está lá de oculto, está no Talmud. Tá em outros livros também mais recentes, como o Zohar, enfim. No Talmud, é dito que Salomão, quando ele vai construir o templo, ele invoca... Porque a gente tem que entender, Vilela, que nessa época não tinha isso de você invocar um demônio, um espírito, e isso tá em desacordo com a tua crença num Deus. Não tem isso. Você acreditava em Deus, mas você invocava demônios para fazer papéis para você. Isso é relatado várias vezes nos livros sagrados. Então não tinha esse desacordo. Você poderia acreditar em Deus, mas você invocava um ser astral, um ser energético, um demônio, um daimon, para fazer um serviço para você.
E no Talmud é dito que Salomão, quando ele vai criar o templo, o primeiro templo, ele invoca Asmodeus, a Eshmadeva. Asmodeus era um demônio que tinha todas as sabedorias sobre matemática, língua, tudo. É um grande gênio, um grande djinn, né? E aí Salomão então invoca Asmodeus e Asmodeus concede a Salomão o Shamir, que é um verme mágico. É um verme mágico que corta as paredes do templo e não deixa rastros nem e é feito em silêncio. É como se fosse corta grandes blocos de pedra com uma velocidade absurda e sem fazer barulho. Isso está no Talmud, literatura judaica, baseado na Torá. Então, a gente tem esse aspecto oculto da Bíblia, que não está na Bíblia, obviamente, mas que tem-se livros da mesma época da Bíblia relatando como que isso será feito. Bom, Salomão então invoca Asmodeus para ajudar ele a construir o templo, e da mesma forma hoje você tem os rituais de Goetia. Hoje, por exemplo, a gente vai fazer um ritual de Paimon, que é um dos daimons da Goetia, para prosperidade, para abertura de caminhos e dinheiro e tudo mais. O fato é que isso funciona. Como funciona? A gente não sabe direito. Mas quando você tem um círculo, quando você tem um triângulo de manifestação, quando você tem os instrumentos ritualísticos, que são símbolos. Círculo de sal. É real essa palavra? Sim, porque o que acontece? Na magia, parece, quem tá olhando de fora, fala uma coisa estranha. Um círculo, um cara com uma espada apontando para um triângulo, vela. Dentro de um símbolo, uma vela. Tudo tem um significado simbólico para a mente inconsciente. Sabe quem vai fazer a magia na sua vida? O seu inconsciente. O seu inconsciente. Como você conversa com o seu inconsciente? Por exemplo, sabe aquele negócio da lei da atração? Sim. Aquela lei da atração, vou passar um segredo aí pro pessoal que tá assistindo. A lei da atração. Eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro. Você não vai ganhar nunca. Porque o seu consciente, ele não consegue emanar nada. Quem manda na sua vida é o seu inconsciente. O seu inconsciente é que domina as suas ações. O seu inconsciente é que influencia no seu temperamento. O seu inconsciente é que cria a sua realidade de fato. Não é o seu consciente. Então você pode ficar aqui, eu vou mentalizar um carro, eu vou mentalizar isso. Tudo bem. Faz parte, mas se isso não tiver introjetado no seu inconsciente, não vai funcionar nada. Só que o seu inconsciente ele não funciona com afirmações. Ele não é lógico, ele é caótico, o seu inconsciente. Ele funciona através de símbolos. Por isso que eu falei que o seu estúdio aqui, é o seu inconsciente projetado para fora. Tudo que tá aqui, de certa forma, sai de dentro de você. Então, quem faz a magia é o nosso inconsciente. E o nosso inconsciente é simbólico. Então, o ritual de magia, ela tá mexendo com o seu inconsciente para reorganizar os seus símbolos, os seus significados e emanar essa energia de uma forma muito mais potencial do que você ficar em casa só mentalizando as coisas, que não vai funcionar. O ritual de magia é isso. Ele lida com símbolos, arquétipos do inconsciente, por isso a vela, o elemento fogo tem um significado, a água, o cálice, a taça, o útero tem outro significado, o caldeirão tem outro significado, o círculo tem outro significado, o triângulo também. O triângulo você vê em todas as tradições religiosas. Você tem Brahma, Vishnu e Shiva no hinduísmo, tem Isis, Osíris e Horus no Egito, você tem o Eterno, a Barbelô e o Logos entre os gnósticos, e por aí vai. Na Kabbalah, que você conhece a Kabbalah, tem Keter, Chokhmah e Binah, sempre tem um triângulo de manifestação. O universo ele começa a ser criado a partir do número 3.